Olá, pessoal. Eu me chamo Emerson Padilha e vocês estão no canal Amor e Luz. O tema de hoje é sobre a mediunidade. Como eu posso saber se sou médium? Muita gente se pergunta isso. Ora, o que é a mediunidade? Nós temos várias maneiras de abordar a mediunidade. Em primeiro lugar, Kardec, ele cunhou esse termo médium e mediunidade. Muita gente hoje fala sobre médium, mediunidade, mas quem cunhou essa palavra médium foi Kardec. Porque ele viu que o médium é aquela pessoa que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Assim que, quando nós servimos justamente de um transmissor de ideias que provém de espíritos que estão no mundo espiritual, portanto. Então, quando servimos a eles, nós estamos sendo médiuns, quer seja para falar como para escrever. Então, a mediunidade é muito antiga. Se vocês forem ver, a mediunidade não começou com Kardec. Kardec apenas estudou a mediunidade e deu uma classificação para facilitar o seu estudo, o seu aprendizado. Mas a mediunidade em si, ela é muito antiga, está na Bíblia, está em todas as regiões do mundo, em todas as partes do mundo, nas diferentes religiões. Não importa a nacionalidade. Em todos os tempos e em todos os lugares do mundo existe a mediunidade. Porque a mediunidade, na realidade, é algo natural, é físico, é orgânico. As pesquisas já demonstraram que nós temos uma glândulazinha chamada pineal e é lá que se localizam os cristais de apatita em pessoas determinadas. Essas pessoas que possuem esses cristais de apatita na glândula pineal, elas possuem justamente como que se fosse um aparelho apropriado a receber as ondas mentais dos espíritos. E ele se torna um transmissor. Assim que está mais do que comprovado cientificamente a presença desse fenômeno em pessoas que são médium. De forma que, portanto, a pessoa já nasce médium. Naturalmente, isso no sentido mais absoluto do termo. Porque qualquer pessoa, qualquer indivíduo, tem um tipo de mediunidade que nós chamamos de intuitiva. Quem é que não percebeu que às vezes lhe vem uma intuição, assim como se fosse uma voz lhe orientando, lhe dizendo o que fazer, o que dizer em certas circunstâncias? Quem? Todos nós temos esses momentos, porque nós temos esse tipo de mediunidade que é intuitiva. Nós recebemos daqueles espíritos que são nossos guias espirituais, ou espíritos protetores, que nos orientam, nos ajudam a tomarmos decisões na vida. Da mesma maneira que, dependendo da nossa onda vibracional, nós também podemos atrair espíritos inferiores que querem influenciar também nas nossas vidas. Mas isso aí já é outra história. Além dessa forma de mediunidade intuitiva, nós temos essa outra forma de mediunidade, que é aquela que a gente fala, os espíritos falam através da gente. Ou então faz com que a gente psicografe, escreva mensagens
produzidas por eles. Mas mediunidade, no seu sentido mesmo mais conceituado, é quando você serve de instrumento para um espírito. Então, quando um indivíduo ele dá uma comunicação que provém de um espírito, ele está sendo intermediário apenas, então isso é a comunicação mediúnica. Já se o fenômeno ocorre apenas por um efeito da capacidade mental sua, então deixa de ser um fenômeno mediúnico. Tem pessoas que têm certos dons, por exemplo, ver espíritos. Então ele está vendo espírito, ele ouve espíritos. Isso aí não tem, digamos assim, uma ação mediúnica direta. É uma coisa não por influência do espírito, mas ele capta, ele tem essa possibilidade de captar um espírito falando, de captar, ver um espírito. Então o espírito não está agindo através dele, não está usando o aparelho dele para se comunicar diretamente. Mas isso são formas também que a gente chama de mediunidade também. Então o indivíduo ele tem a capacidade de vidência, de clareaudiência, né? E tem várias formas de mediunidade. Porém, aquelas mais frequentes são justamente essas, de você ter a mediunidade intuitiva, porque todos nós temos. E você sabe, portanto, que é médium no momento que você vê espírito, que você ouve espírito, que você tem vontade de transmitir alguma coisa, você percebe alguma coisa e tem vontade de transmitir aquelas ideias que estão lhe chegando. Então aí ocorre a mediunidade que a gente pode chamar ostensiva, aquela em que o espírito está querendo se comunicar. Muitas vezes esse processo não surge assim de uma hora para outra. Às vezes a gente ocorre de uma maneira muito progressiva. Nós temos casos em que a pessoa que é médium, ela ainda não desenvolveu a sua mediunidade, né? Não educou a sua mediunidade. Ela pode ter sintomas de dores no braço e também muitos sintomas psíquicos que parecem ser enfermidades psíquicas e não são. Pessoas que eram tidas como loucas porque ficam vendo os espíritos, falando com espíritos, essas coisas todas, né? Que muitas vezes são dadas como loucas e não são. É apenas pessoas que têm a mediunidade e que precisa educar essa mediunidade, aprender a conduzir-se diante dessa qualificação que a pessoa tenha, desse sentido extrasensorial. Não é um dom propriamente dito, porque é uma capacidade natural do ser humano. No futuro, todos nós seremos médiuns, porque é uma questão de desenvolvimento mesmo da própria espécie humana. Hoje, por exemplo, tem muito mais médium do que tinha há 200 anos atrás, porque nós estamos evoluindo para isso. No futuro, nós seremos capazes de nos comunicarmos telepaticamente, que é tudo um processo evolutivo. Então, é um processo orgânico. Então, não é nenhum dom especial, assim, né? Mas pode ser um dom especial no momento em que a pessoa utiliza essa mediunidade
para trazer para as pessoas a fé, a esperança. Quando ela traz os ensinamentos dos espíritos, possibilitando que esses espíritos possam instruir-nos, trazer novos conhecimentos, para que a humanidade possa progredir. Então, o papel do médium é de trazer justamente isso para a humanidade. Além do que, possibilita essa inter-relação entre os espíritos e nós encarnados, possibilita esse diálogo que tanto traz uma educação para os espíritos como traz para nós também encarnados. Assim que a mediunidade pode ser usada positivamente para construir algo que vai servir para o nosso progresso. Mas também a mediunidade mal utilizada muitas vezes só contribui também para o mal, como tudo, né? Tudo tem dois caminhos na vida e a gente tem que escolher entre um e outro o que a gente vai fazer com isso. Mas a gente não deve ter medo da mediunidade, porque a mediunidade é, como eu digo, é um fenômeno natural. Não adianta a pessoa rejeitar aquilo que é da sua natureza e colocar esse sentido extrasensorial para o bem. É trabalhar não só para a evolução da humanidade, mas para a sua própria evolução de si mesmo. Portanto, não tem medo. É preciso somente o medo. É para aqueles que não conhecem, não sabem com o que está lidando. No momento que você passa a estudar e a conhecer a mediunidade, então ela deixa de ser aquele bicho-papão, aquela coisa assim desconhecida, falar com os mortos, não sei o que, tudo aquilo, e passa a ser uma coisa natural. A questão é que a gente só tem medo do desconhecido, mas no momento que a gente conhece, tudo fica bem mais claro e a gente aprende a lidar com aquilo de uma forma correta. Que a paz de Jesus permaneça conosco.